E hoje nós vamos falar sobre o dilúvio e a concepção, né, o surgimento das nações. Comigo hoje, Bispo G. Boa tarde. Boa tarde, telespectadores. Boa tarde, Dani. Vamos falar aí sobre o dilúvio, uma época assim, bem conturbada, né? Muita bagunça, né? Muito baile, muita zoeira, mas infelizmente o pecado ele sempre leva à morte. Falamos isso e vamos retomar exatamente na condição do dilúvio. Hoje então o dilúvio e a origem das nações. Vamos começar pelo dilúvio. Vamos ler a passagem de Gênesis capítulo 6 que narra o motivo e como aconteceu o dilúvio. Vamos lá. Vamos lá, Gênesis capítulo 6. Como se foram multiplicando os homens na terra, e lhes nasceram filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos. Estes foram valentes, varões de renome, na antiguidade. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus, gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. Faze uma arca de tábuas de cipreste. Nela farás compartimentos e a calafetarás com betume por dentro e fora. Porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra para consumir toda a carne em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra perecerá. Aí está a narrativa falando sobre o motivo do dilúvio. Então, nós temos um processo de 10 gerações, de Adão até Noé. Então, imagine que um homem, nesse período, chegava a viver 950 anos. E a palavra fala que tinha filhos e filhas. Então, de uma forma muito rápida, em coisa de, assim, menos de um milênio, bem menos, né? A terra estava completamente povoada, toda a região ali do Oriente Médio, toda a região conhecida, completamente povoada. E o homem começou a praticar o pecado, a palavra fala até o termo, né? A violência e tudo aquilo que estava dominando a humanidade, estava um verdadeiro caos. Então Deus encontra um único homem que é íntegro, chamado Noé, e fala a ele: você vai fazer uma arca, vai colocar um casal de cada animal, e eu vou, através do dilúvio, destruir toda a terra. Antes de nós entendermos o processo do dilúvio, Bispo G, uma pergunta que sempre fazem, que é a seguinte: falou no versículo 4 que os filhos de Deus se deitaram com as filhas do homem. Então tem muitas teorias, já falaram de tudo, por exemplo, dos nefelins, né? E eram os anjos que se deitaram com o homem, aí fica aquela bagunça e tudo mais. O que quer dizer esse texto? Esse texto não tem assim, vamos dizer assim, o que pôr de muita dúvida. Ainda que possam usar, né? Porque o termo Elohim, ele é usado também para anjos e para filhos de Deus também. Mas a palavra é Ben Elohim. Então é Ben, filhos. Elohim, Deus. Então não eram filhos de anjos. Primeiro, o que Jesus fala? Anjos não se dão em casamento e não se casam. Então não podem ser filhos de anjos. E a palavra Nefilim, que é a palavra de baixo, que havia gigantes sobre a terra. Então o termo gigante é Nefilim mesmo. Ele aparece em outra passagem, em Números, que eram gigantes, pessoas de alta estatura, como existem outros que também ali na terra de Canaã, eram considerados gigantes. Então, não tem assim um contexto, porque tem gente que começa a querer especular, então existe até meio lendas mesmo, né, para as pessoas acharem. E o termo Nefilim, que é encontrado para ser usado como anjos, o único livro que se encontra é um livro que é um livro apócrifo, que é um livro que não é considerado legítimo, porque ele é muito fantasioso.
O ruim é que alguns servos de Deus, homens de Deus, usam esses livros que nem são reconhecidos e tem muita, mas muita é até fábula, é coisa assim absurda, de tanta imaginação que tem, que colocam esse tipo de interpretação que é totalmente fora do contexto da palavra. Então aqui o que a gente interpreta, Ben Elohim, são os filhos de Deus, é a geração de Sete, que é a geração vinda dos filhos de Deus e não a outra geração caída, que seria de Caim. Entendi. E no caso de Caim, ele seria relacionado a essas filhas do homem? Filhas do homem, né? O entendimento que há é que seria uma geração de Caim, onde nós vemos que tem Lameque e outros, que todos voltados para um lado de destruição e de morte e assim por diante. Lembrando que Caim era o filho mais velho de Adão e Eva, ele assassinou o seu próprio irmão Abel, está lá em Gênesis capítulo 4, recebeu uma marca por isso, não é? Para que ninguém o matasse e assim ele fosse vingado. E também teve um terceiro filho, né? Adão e Eva tiveram um terceiro filho que foi Sete, né? Daí dá a origem daqueles que... Uma linha pura, uma linha... Não pura, mas uma linha limpa, comparado à linha de Caim, que era uma linha amaldiçoada, porque ele fora amaldiçoado. Aliás, dele mesmo teve um descendente chamado Lameque, que também foi assassino e... E aí, quando a Bíblia fala sobre a violência ter aumentado, a gente vê na linhagem. Você vê que a violência não era uma coisa que Deus queria. Tanto que, se nós percebermos, a proteção sobre Caim, o colocar numa marca, não era uma marca de maldição, era de proteção, porque não era para ele morrer. Porque a violência ia gerar mais violência. Então, aquilo era para proteger do que nós chamamos vingador de sangue. Mas aí um descendente dele mata dois. Um porque pisou e outro porque o xingou. Uma coisa bem banal. Então, aí começa esse processo de violência que Deus não queria. Aí o Senhor coloca uma proteção de 70 vezes 7 sobre Lameque, que é dessa geração de Caim, que são chamados filhos dos homens, que seria essa geração da violência. Mas é notável que o caos continua aumentando mesmo assim, não é? Pela narrativa do capítulo 6 fala que a maldade do homem multiplicou-se e a terra estava cheia de violência. Então é claro que possivelmente muitos assassinatos aconteceram, virou um verdadeiro caos. Não tinha mais condição de Deus marcar todo mundo com proteção, porque o caminho era, até o termo que usa, que ele se arrependeu, né? Deus se arrependeu de ter criado o homem, mas encontrou um homem íntegro, que era Noé. Dentro desse texto, vamos definir o que é dilúvio. O dilúvio foi um período intermitente de chuvas durante 40 dias e 40 noites, sendo que a terra até então não tinha chuva, apenas orvalho. Esta forte inundação em todo o mundo conhecido extinguiu todos os animais e seres humanos que estavam fora da arca. Antropólogos afirmam que existe mais de 1 milhão de narrativas do dilúvio em povos diferentes do mundo. Todas elas, coincidentemente ou não, são no início dessas civilizações. Após as chuvas, a terra ficou coberta de águas, ainda por 150 dias. E a arca repousou no Monte Ararat, localizado nas atuais Turquia e Armênia. Então o dilúvio para a época era algo muito complicado, até mesmo de Noé entender, porque não havia chuva, era um orvalho, como se fosse uma neblina que vinha e umidificava toda a terra. E de repente Deus fala para ele: eu vou abrir as comportas dos céus e você vai ver água caindo do céu. Era uma loucura para a realidade de Noé. Então Noé foi um homem de muita fé, porque ele teve que obedecer a Deus por algo que ele nunca tinha visto. Construir uma arca dessa dimensão, que nós já vamos falar, uma dimensão assim absurda para que todos os animais coubessem ali, e ainda enxergar que viriam águas dos céus, de todos os lugares, e seria uma inundação terrível, porque foram 40 dias e 40 noites de chuva sem parar, e ainda narra que depois que parou a chuva, demoraram 150 dias para encontrar terra seca, até a hora que a arca ela bate nesse monte, o Monte Ararat. Então foi algo realmente terrível, porque toda a humanidade fora da arca e os animais eles foram extintos. E tem muitas comprovações científicas disso, né? Isso, sem dúvida. E uma coisa interessante, Dani, que quando o dilúvio fala de águas, não fala só de águas que vieram de cima, fala também de águas que vieram de baixo.
Então, provavelmente, algum cataclismo, alguma coisa que houve, que também comprometeu, quem sabe, as geleiras, né? Porque as geleiras no norte e até no sul, elas podem desencadear um processo que toda a terra litorânea ela pode ser submersa. Então, a quantidade de água que há nas geleiras, nos polos, pode trazer e gerar um cataclisma muito grande, né? Então, a gente até entende que houve algum tipo de cataclisma que trouxe, sem dúvida, as chuvas e, ao mesmo tempo, também trouxe as águas de baixo que vieram também. Até porque eu acho que 40 dias e 40 noites de chuva não teria esse efeito. Exatamente. Muito bem. Vamos ver o Monte Ararat. O Monte Ararat é onde a arca ela parou. Então, ó, você vê aí uma imagem do Monte Ararat, é um monte muito alto, o pico, né, ele chega a ter 5.137 metros de altura, esse é o pico do Monte Ararat, você vê até gelo em cima. Então a região fica ali ao norte, né, você vê do lado direito da Turquia, entre a Turquia e a Armênia, né, antigamente ficava na região da Armênia mesmo, então vocês estão vendo aí os países, aí a Mesopotâmia ao centro. Ali em cima, o Monte Ararat, em cima de um lago. Chama Lago Van, né? Então tem um lago, isso é uma visão do Monte Ararat, uma visão do ocidente, né? Em cima do Monte Ararat. Você vê o Monte Ararat embaixo, aquele pico branco, a Mesopotâmia ali à frente é o lado onde seria Israel, depois da Mesopotâmia, onde estão os rios Tigre e Eufrates, atual Iraque, depois vem o Mar Mediterrâneo e vem também a região de Canaã. Então, interessante, né? O dilúvio naquela região parou em um lugar alto também, porque é um lugar alto, é um monte alto. A Bíblia não narra qual a altura do Monte Ararat, né? Mas inclusive ela cita um pouco mais a própria região do Ararat. Que é um planalto ali também, né? E tem picos, né? Mas o interessante em tudo isso, Dani, é que ele, de uma certa forma, ele veio contra um fluxo, porque o fluxo normal dos rios Eufrates e Tigre é em direção ao Oceano Índico, né? E descendo em direção ao Oceano Índico. E ao contrário, ele subiu. Por isso que até a hipótese do derreter de geleiras, alguma coisa que trouxe essa situação, fez com que subisse. Ele foi para o lado do Ararat, as correntes levaram para cima. Então, pode ter havido não só o dilúvio, as águas que levaram e também as calotas polares que podem ter derretido. Então, seria uma correnteza contrária, né? Contrária, porque, vamos dizer, se viesse chuva, vamos dizer, veio só chuva. Então, ela desce do Monte Ararat, desce, entra nos rios Eufrates e Tigre e levaria primeiro para... Golfo Pérsico, né? Golfo Pérsico, automático. Mas não, é o contrário, o fluxo é o contrário. Então, por isso que há uma estimativa que haja o derreter de calotas polares. E até alguns consideram isso um elemento muito interessante hoje, cientificamente falando. Agora, a arca é muito importante porque o homem não poderia ser exterminado até por uma promessa que está em Gênesis 3. Que falou que o filho do homem, né, o descendente de Eva, pisaria a cabeça da serpente. Então havia também uma preservação da humanidade. Deus destruiu o mal, né? Que estava ali presente naquela geração. Tanto é interessante como biologicamente o homem mudou. O homem vivia 900 anos, passou a viver 120 anos. Então muitos estudiosos também acreditam uma mudança na atmosfera, né? Que o homem até ficou desprotegido. Então há uma série de teorias também relativa à proteção, né? De raios solares e tudo mais, e isso acabou também por envelhecer o homem. O que é hoje nítido, né? Alguém que viva mais de 120 anos, ainda não existe, se existir ainda não foi ainda devidamente registrado, mas é interessantíssimo. Agora, vamos ver uma imagem da arca, porque a arca era enorme, e é uma arca que cientificamente ela é comprovada que ela boiaria sim, com tudo que tem dentro, e que caberia perfeitamente os animais. Você vê aí, ó. Comprimento de 137 metros, uma altura de 14 metros e uma largura de 23 metros. Então é perfeita a matemática de Deus na forma como fala para Noé fazer. Agora, não acho que Noé fez isso aí em coisa de um ano, porque, imagina, não tinha tecnologia, né? Não tinha... Hoje que você pega aí um monte de máquina e faz, né? Serras profissionais, não. Isso aí foi no braço com os filhos dele, com servos que ele tinha, enfim. Então é uma coisa muito, muito complicada. É coisa de décadas fazendo uma arca dessa. Não tem nem dúvida. Né? Sem dúvida. Tudo bem que ele viveu 950 anos, né? Então... É pouco bastante tempo, né? O que para a gente, 950, imagina, o que seria para ele, uma década para ele era um ano, né? De vida. Então era algo
né? É diferente a forma de medir o tempo para alguém que vive 950 anos, quase um milênio. Imagina uma pessoa que vive um milênio. O Brasil tem 500 e poucos anos, né? Ele ainda está na meia-idade ainda, né? Pois é. Então você vê a arca aí comprovadamente pela ciência que teria condição de levar todos um casal de cada um dos animais, tirando os animais aquáticos, é claro, né? Muito bem, vamos ler Gênesis capítulo 9, que aí depois que acontece o dilúvio, nós vemos que os filhos de Noé vão dar origem às nações, aos povos, vão povoar novamente toda a terra. Vamos ler essa passagem. Vamos lá, Gênesis capítulo 9, versículos 11 a 13. Estabeleço a minha aliança convosco. Não será mais destruída toda a carne por águas de dilúvio, nem mais haverá dilúvio para destruir a terra. Disse Deus, este é o sinal da minha aliança que faço entre mim e vós e entre todos os seres viventes que estão convosco, para perpétuas gerações. Porém nas nuvens o meu arco será por sinal da aliança entre mim e a terra. Deus faz uma aliança com o homem que não o destruiria mais, né, dessa forma, de um extermínio, né, como foi o dilúvio. E coloca o arco-íris, que nada mais é que um fenômeno natural, não é? Símbolo da aliança entre Deus e o homem. Agora, é impressionante o detalhe, como é algo natural, mas é algo também que é consequente de chuva mesmo, né, de forma como se manifestou o dilúvio. Então, aí o arco-íris, todo mundo sabe, um dia muito chuvoso, com muito sol irradiando, então é possível você ver um arco-íris. Na verdade, é um fenômeno de um prisma. Então, imagine como se a luz do sol fosse uma luz branca e ela forma inúmeras cores ao passar por um prisma. Então, a gota d'água, ela se comporta, como você vê na imagem, como um prisma. Então, a luz ela passa do ar para o vidro, né? Ou no caso, a gota d'água. E como tem uma mudança de velocidade na luz, então forma luzes com diferentes cores. Então, é o resultado de uma diferença que a ciência chama de índice de refração. Então é tão impressionante um fenômeno físico que seria óbvio pela consequência da chuva, do dilúvio que teve e a incidência do sol. Então é muito bonito, né? Quando as pessoas veem o arco-íris e é um símbolo, na verdade, que se manifestou a partir do dilúvio. Então, porque aí as nuvens, né? Elas iam com tanta água e o sol, depois se manifestando, as nuvens iam começar, né? Ia começar o processo de chuva mesmo, não do dilúvio, mas esse processo de chuva e, obviamente, essas gotículas, né, condensadas, elas trazem essa refração. O processo natural de chuva que nós conhecemos hoje, né? A água evaporando, ela se acumulando em nuvens. Então é notável que a atmosfera do planeta ela mudou após o dilúvio nesse sentido, né? O ciclo da água e tudo mais. Muito bem, vamos ler agora o Gênesis, novamente, capítulo 9, que narra aí um problema em família que vai afetar diretamente as nações que serão descendentes. Vamos lá, Gênesis capítulo 9, versículos 20 a 27. Sendo Noé lavrador, passou a plantar uma vinha. Bebendo do vinho, embriagou-se e se pôs nu dentro de sua tenda. Cã, pai de Canaã, vendo a nudez do pai, fê-lo saber, fora seus 2 irmãos. Então Sem e Jafé tomaram uma capa, puseram-na sobre os próprios ombros de ambos e, andando de costas, rostos desviados, cobriram a nudez do pai, sem que a vissem. Despertando Noé do seu vinho, soube o que lhe fizera o filho mais moço e disse: Maldito seja Canaã, seja servo dos servos a seus irmãos. E ajuntou: Bendito seja o Senhor Deus de Sem, e Canaã lhe seja servo. Engrandeça Deus a Jafé, e habite ele nas tendas de Sem, e Canaã lhe seja servo. A partir dos 3 filhos de Noé, são originadas muitas nações. Nós vemos aí a narrativa da condição de até uma maldição, né? Uma palavra lançada por parte de Noé para cada um dos filhos, e as nações acabariam se sujeitando dessa forma. Então nós vemos aí que Sem, ele deu origem aos hebreus, né? Que depois vão dar origem aos judeus, aos caldeus também, conhecidos como babilônicos, né? Os sumérios, tudo mais, os assírios, os persas e os sírios. Vamos ver aí um insert do mapa dos semitas, porque aí você vê a região mais ou menos aonde os semitas eles surgiram, que é a região aí da Mesopotâmia, a região do atual Irã, atual Iraque, né, atual Síria. Então essa região é que os povos que eu narrei, né, onde surgiram os hebreus, caldeus, assírios, persas e sírios.
Lembrando que os hebreus, eles vieram também aí da Babilônia, porque Abraão, por exemplo, né, Abraão era descendente de Éber, que veio de Sem, e Abraão, né, que vai dar origem depois ao povo dos judeus, os israelitas, ele é proveniente da Babilônia. O que houve aí, houve o início, né, que foi com Babilônia, a gente vai ver que essa região ela foi povoada primeiro pelos babilônios, que eram descendentes de Cão. Mas os semitas eram povos nômades, e num determinado momento eles invadiram aquela região. E aí, a partir daí, veio esse domínio todo que você colocou, persas e todos os outros assírios, os próprios neobabilônicos, que eram descendentes também de Sem, né? É interessante que a história antiga se mistura muito, porque tem momentos até mesmo do Egito que tem conflitos, né? Até os descendentes de Cã mesmo, né? Que é Misraim, que são os egípcios originalmente. Mas tem momentos, por exemplo, em algumas dinastias do Egito, que o domínio são dos Ixos, que é um povo semita. Então, é muito comum os semitas terem essa característica, né, de sempre estarem... Eles eram povos bem nômades, né? Então, o próprio hebreu, né, que é o termo, depois rabiro, quer dizer aqueles que vêm das areias, porque eles migravam muito, então eles se moviam muito, tinham essa prática. E eles andavam, às vezes, com gado e tudo, então eles era um tipo de uma característica dos semitas, os Ixos, inclusive, né? Por isso que atribuem que a época que houve ali José do Egito, o favorecimento que houve para ele no Egito, eram as tribos Ixas, porque há um período que os Ixos dominam o Egito. É interessante mesmo. Vamos ver. E aí depois Cão, né, o Cã, ele deu origem aos cananeus, os egípcios, os filisteus, os hititas e os amorreus. Então é interessante que, veja aí no mapa a região, então a região onde é o atual Egito, vai até a Etiópia, né, os cuxitas, né, os etíopes. Nós vemos também os hititas, que é a região da Turquia. Então são todos descendentes de Cão, tá? Os camitas. E depois Jafé. Jafé deu origem aos gregos, aos trácios e aos citas. Vamos ver aí o mapa da região de Jafé, que eles deram origem aos indo-europeus, né? A muitos povos asiáticos. Agora, até interessante esse mapa que estava, Dani, porque ali mostrava que os descendentes de Cão não são só os africanos, né? Porque houve um certo preconceito de algumas religiões anteriormente que falavam que a maldição de Cão era só para a África, mas vejam, uma boa área de todo o Oriente tinham descendentes de Cão, então não é de maneira nenhuma essa realidade na plenitude que falam. Claro. E lembrando também que a graça de Jesus Cristo rompeu um pouco isso no sentido que agora toda criatura tem acesso à salvação, à vida abundante, então algumas coisas já cessaram nesse sentido, né? O homem é livre, né? Então, e é verdade, foi bem colocado isso porque foi motivo de muita polêmica. Sem dúvida. Né, recentemente. Agora, vamos repetir o mapa de Jafé, que olha lá. Então, toda a região da Ásia, da Europa, né? Então, os citas, os trácios, né? Então, você vê aí no mapa. Os trácios são da região mais ou menos onde hoje é a Bulgária, mais ou menos, né? E os gregos a gente sabe, né? Região da Grécia e tudo mais. Interessante aí, né? Como eles foram povoando toda a terra conhecida. Mas após isso, esse povoamento, nós vemos um personagem muito importante que era descendente de Cão, chamado Nimrod, que ele começa a construir um primeiro grande império, se podemos dizer assim, né? Ele começa a ter uma liga de nações, então isso vai acabar gerando aí um império. Vamos ler Gênesis capítulo 10 e também capítulo 11. Vamos lá, Gênesis capítulo 10, versículos 8 a 12. Cuji gerou a Nimrod, o qual começou a ser poderoso na terra. Foi valente caçador diante do Senhor. Daí dizer-se, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. O princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acade e Calné, na terra de Sinar. Daquela terra saiu ele para a Síria e edificou Nínive, Reobote-ir e Calá. E entre Nínive e Calá, a grande cidade de Résen. Agora, Gênesis capítulo 11, versículos 1 a 9. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinar, e habitaram ali. E disseram uns aos outros, vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra, e o betume de argamassa. Disseram, vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo tope chegue até aos céus, e tornemos célebre o nosso nome.
nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre, que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem de outro. Destarte o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se-lhe por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Então está aí a narração da famosa história da Torre de Babel, que Nimrod começou a construir, então uniu nações com o objetivo de afrontar diretamente a Deus, né, que ser poderoso. E ele era descendente de Cush, que seria hoje mais ou menos a Etiópia, né, a região ali da Etiópia. Agora é interessante porque ele fundou o Império Babilônico. Então a gente estava aqui falando exatamente sobre isso, que ele deu origem ao primeiro Império Babilônico, tá? E depois, lá na frente, vão vir os semitas, que aí dão origem a um outro Império Babilônico chamado Neobabilônico. O Império Neobabilônico é o que narra na Palavra de Deus, sobre Nabucodonosor, ali o período, né, da destruição de Jerusalém. Então isso é coisa de milênios depois, para não ter confusão. Então, o Império Babilônico em si, Babel, começou em Nimrod. Nimrod, descendente de Cão, direto, neto, e alguém que, o nome inclusive Nimrod, ele tem um aspecto de rebelião, de valente, mas um termo sim, alguém guerreiro e rebelde. Então já marca que haveria, né, da rebeldia e da maldição, porque ali começa todo aquele processo de religiões que são contrárias ao mover de Deus, né? É verdade. E aí ele começa a edificar uma torre, foi chamada de Babel, né? Muitos associam Babel à palavra confusão. Confusão, é. Não é? E é exatamente esse significado no hebraico? Babel? É confusão mesmo. É o termo confusão. E o interessante aí nessa região, porque o que é a religiosidade começa ali. Então o que é? O nome do homem exaltado acima do de Deus. O nome deles ia ficar acima de Deus nos lugares altos, né? Quer dizer, aquilo que Lúcifer quis fazer, o anjo caído quis fazer, colocar no local, foi o sentimento que ele colocou no homem. Então você vê que a religião, no contexto assim de idolatria e outras coisas, nada mais é do que criar um Deus que satisfaça os seus anseios para que aquela pessoa fique e tenha um domínio, um local elevado. Por isso até dos lugares altos e tudo isso é a religiosidade, né? Tiver a religião surgindo, depois Nimrod ele morre e fica a esposa dele, Semiramis, né, segundo a tradição babilônica, junto com o seu filho Tamuz. Então aí é aquela imagem clássica da mãe, né, da mulher com o filho no colo, que é vista depois em muitas religiões. Você vai ver isso no Egito, você vai ver isso em Canaã, você vai ver nas religiões atuais essa figura matriarcal, não é? Então já a idolatria, aliás, ela fez isso de uma manobra, né, para segurar o império. Ela falou que ela estava grávida daquele que seria a reencarnação de Nimrod, ou seja, um deus homem, né? Aquela bagunça que a gente... Que isso você vê muito depois também na mitologia grega, né? E tudo mais. Como é interessante a forma que Satanás trabalha, né, em culturas diferentes. Vamos ver aí o que seria uma associação de uma torre na época, né? São chamados de zigurates, né? Os babilônios tinham o costume. Então você vê aí um zigurate. Esse desenho aí é um desenho de zigurate de Ristar, né? Que era a deusa que eles adoravam. Então ele sempre parece uma pirâmide, né? Mas ela é toda quadrada. Isso aí existe até hoje, é uma outra zigurate em Ur, né? Onde seria Ur hoje, ali na Babilônia, seria Iraque, né? Nós vemos aí também mais uma figura de uma zigurate da época. Então eram prédios enormes, né? Torres realmente que... Né, torres em cima de torres vão subindo até os céus. E o interessante desse período, porque nessa região não tinha pedra, né? Então, como é a chamada planície de aluvião, então tem muito barro. E por ter muito barro, né, e o que a Bíblia mostra, né, muito barro, eles faziam tijolos para construir. E usavam betume, que é uma região também que tem o quê? Tem muito petróleo. O betume nada mais é do que um resíduo do petróleo, que existe naquela região, o Golfo Pérsico é um local que tem muito petróleo. Então a gente vê tudo que foi escrito na Antiguidade e a comprovação científica hoje, né? Interessante. Interessante. E a ida de Babel
Deus faz a dispersão, né, das nações pela confusão dos idiomas. E assim nós concluímos a aula de hoje. Vamos revisar? Nesta aula estudamos o dilúvio, que foi um período intermitente de chuvas durante 40 dias, gerando uma forte inundação em todo o mundo conhecido e extinguiu todos os animais e seres humanos que estavam fora da arca. Existem mais de 1 milhão de narrativas de diversos povos sobre uma inundação no início das civilizações. Lembrando que Deus fez uma aliança com o homem de nunca mais destruí-lo desta forma. E o símbolo é o arco-íris. Os filhos de Noé deram origem às nações sendo assim: Sem deu origem aos hebreus, caldeus, assírios, persas e sírios. Cã deu origem aos cananeus, egípcios, filisteus, hititas e amorreus. Jafé deu origem aos gregos, trácios e citas. Por fim, vimos que os idiomas foram confundidos porque os homens se uniram a Nimrod para fazer um grande império em afronta a Deus. Não perca a oportunidade de se aperfeiçoar mais no conhecimento da Palavra de Deus e desenvolver seu ministério. Participe dos cursos do Centro de Estudos Apostólico. Para mais informações, acesse ceaapostólico.com.br ou entre em contato pelo telefone 11 3203 0641.